banco, eu executo como procedure no banco, ele vai retornar muito mais rápido. Sabe? Uhum. Pensar nesse tipo de coisa, né? Isso, é. É uma proatividade que é falta também, né? A galera, eu tenho sentido a galera meio assim, E aí é faz o que manda, pessoas. né? É isso. E aí é pessoas, né? Aí não Sim. tem nada a ver com programação, gente. Não, aí é qualquer função. Aí é Aí é qualquer qualquer função, função, né? é o quanto você tá querendo aprender mais ou tá querendo melhorar ali onde você está, É, né? porque tem, eu vejo muita. Aí todas as funções, né? Não só TI também, né? Você tem aquele cara que é mais, assim, mais pau pra toda obra, né? Tem que resolver, tem que ficar até tarde, eu fico, não tem problema, depois eu compenso, dou um jeito. Isso. Putz, tem que almoçar aqui na mesa, vou comprar, traz um lanche pra mim que eu vou terminar hoje. Uhum. Legal, esse é um perfil. Aí tem o perfil sindicalista, que é o cara que meio-dia bate Sim. ponto do almoço, 1 da tarde ele bate ponto da volta, 5 da tarde vai embora e dane-se o que Pode ficou, estar o servidor no chão. não importa. Então esse perfil, aí o cara, aí as pessoas, mas tá nos meus direitos. É, Tá bom, mas aí você tem que beleza. conviver com os dois, né? Tem que conviver com os Tem que dois, conviver com os mas dois. eu prefiro o primeiro. Né? Exatamente. Se eu puder ter um time só É, de caras do primeiro perfil, eu é, prefiro. Né? exato. E se eu tô entrevistando alguém, eu já identifico que o cara tem esse perfil sindicalista na É. entrevista. Você já dá uma. É isso e e-mail do BOL. É. Né? O cara manda currículo com e-mail do BOL. Aí não Meurbol.com. dá. BOL zip e-mail, arroba Nossa. IG. Não dá. O cara de TI não pode ter isso, não. Não pode. Juju, arroba Babalu, Também aqueles antigos, aparecem sabe? os Underline caras Vida mais, Louca, underline. nerd, assim, né? O cara manda o Dragon Warrior, É, arroba Hotmail. é, Né? Tem umas coisas assim também. isso tudo faz a diferença. Faz E é diferença. legal você ter falado isso, né? Porque é até uma das dúvidas, falando de entrevista, ou seja, o que que é necessário aprender, o que que eu tenho que saber para conseguir uma vaga, né? O que que eu não posso fazer numa entrevista de emprego, o que que é eliminatório. Você já falou que o e-mail aí, O e-mail do BOL, se o e-mail ou do e-mail bom, ó, com. mandou pro Rafael das 5 vagas, ele falou que tem 5 vagas, né? Se mandar e-mail do bom, Não, não dá. BOL, Dragon Ball, Dragon Warrior, né? Não, não dá, né? Goku, arroba Gmail também não dá. é complicado. Mas esse é o tipo, no currículo, assim, tem algumas coisas que pegam, né? Assim, que pegam mal. Isso é uma coisa, né? Uma coisa que já foi ruim, mas hoje em dia não pega tão mal é a pessoa que pula muito de emprego, né? Fica 6 meses, Hum. depois fica 8 meses, depois fica 3 meses. Depende do tempo também, né? Depende desse Três tempo. meses. Mesmo nesse mercado de PJ, de TI, que muita gente é PJ e tal, mesmo assim não pega tão bem. Depende É, muito da função ali, mas é aquilo. Eu gasto um mês para contratar a pessoa para ela ficar 5 meses e sair. Pô, é 20% de ineficiência ali que eu perdi por causa desse um mês, né? realmente. Então, isso é algo que, pra mim, pelo menos, e pros RHs em geral, por aí também, Também, né? também pega, né? Mas é que, assim, fazendo um paralelo, né? Antes, fala assim, ó, fiquei 30 anos nessa Não, também, empresa. não, é bom Ó, senso, né? bate orgulho ali, ó. Caramba, que carreira, 30 anos. Agora hoje, que a gente fala, fiquei 30 anos, a pessoa já torce o nariz. Não, 30 Mas anos. isso acho que varia de empresa para empresa. Tem empresas que ainda dá esse. A minha empresa eu ficaria 30 anos lá. Ah, se fosse for pra... Pra me aposentar, por exemplo, lá. Eu ficaria. Caramba, que legal. Mas tão poucas empresas que você tem essa. Na, Então. na verdade, se você for conversar no café, em 99% das empresas, tá todo mundo pé da vida. Assim, Tá Pô, todo não mundo. aguento, não quero sair, quero mudar. É que aquela coisa, né? Até meu filho fala, o problema não é trabalho, o problema é ter que trabalhar. Eu sou Madruga que fala, né? Não, e Nenhum acho que ele trabalho é ruim, o repetiu, ruim é ter que trabalhar. então. Eu dei risada quando ele falou. Falou da escola, no caso. Sim. O problema não é pra escola, O problema é estudar. eu vou estudar. Mas O que o. pega mal, o que pega mal. Então, eu acho que assim, isso é um ponto que pega, né? Essa questão desse pula-pula aí, né? É, Eu acho que parece bobagem, mas a pessoa ficar muito nervosa também é ruim. Porque Muito, né? imagina que. Tudo bem, a pessoa fica um pouco nervosa, normal, todo mundo Uhum. fica, né? Eu tô Isso. nervoso aqui falando em público, né? Primeiros minutos a gente fica aqui, né? Eu sou tímido, né? Depois a Eu não sou coisa. muito de falar assim, né? Falar em público. Mas. Então é difícil, mas mesmo assim você tem que. Putz, tem que tomar um. Toma um Dorflex, dá uma maciada Dá na uma carne e vai pra baseada. entrevista. Porque pensando, né? Pô, tá bom, e se esse cara tiver que fazer uma reunião com um cliente? Ele vai tremer na base, assim, vai suar pra Isso. caramba, vai gaguejar. Então, mas eu sou programador, não preciso falar com ninguém. Tem um cara tem um autor aí, esqueci o nome, que ele fala que todo mundo é vendedor. É, No mínimo você tá vendendo o seu peixe ali, seu é. trabalho, né? Então você Seja tem pra que sua vender bem, em família, seja em qualquer qualquer lugar. lugar. Então todo mundo é um vendedor, né?
Então você tem que. Ah, sou só programador, você fica atrás da tela. Eu acho que essa realidade tende a mudar, assim. Eu acho que tende como eu falei, né? Você tende todo mundo a esquecer um pouco mais a codificação no longo prazo Uhum. e ser mais face to face aí com o negócio. E aí tem que saber falar e ouvir, né? Não tem jeito. Então esse o papo, né? Saber falar, saber se expressar, contar a sua história direito, É, é sem muito, importante. muito também. Também sem enrolar muito e sem falar muito pouco, né? Ó, eu trabalhei lá. É, Sabe? Mas também não precisa contar a sua vida inteira, né? é, Então eu acho que tem um equilíbrio aí, tem um bom senso aí. Então acho que não sei, me fugiu a palavra, não sei, retórica, né? Mas a oratória, né? a A oratória. oratória é interessante ter também. Olha aí, bro. No último podcast, que foi o podcast com a Aurora, ela falou muito sobre oratória, né? Aurora, Rafa, não sei se você chegou a Eu ver esse vi? episódio, você viu, né? Então ela fala tudo sobre comunicação, até postura, a Sim. forma como você se expressa, tom de voz. É claro, né? Não precisa ser um. Mas assim, começar a se perceber, né? Como você conversa com alguém que tem um pouco mais de autoridade, se você fica nervoso, soa a mão e tal. E começar a arrumar alternativas para isso. Inclusive até curso de oratória. Eu Tem cheguei a ver teatro. vários É. cursos de YouTube, assim, quando eu comecei a ter que falar mais em público, ainda mais em treinamentos. E me ajudou bastante. Até o fato de, por exemplo, você tá falando em público, pegar algo e colocar na mão, assim, uma caneta. É um Cara, macete. é um macete, um amuleto que você fica aqui, ó, tranquilaço e vai falando. Sim. Claro que na entrevista é meio complicado, mas. Não, mas aí você pode, sei lá, segura a calça e mexe na É, calça, assim, sei lá. é. E aí Você tem que vai. achar um jeito, né, no final das contas, porque é a sua imagem ali, são os 30 minutos ali que você tem pra se vender. É, Se você for mal nesse, já era. Você não vai voltar. Você não vai ter outra oportunidade como essa. é, Dificilmente. é. Realmente, é isso.